o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta que tomareis deles: ouro, e prata, e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e peles de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de encaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo o faremos. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos ajude, nos conceda graça, e que pela sua palavra possamos ser edificados e fortalecidos na fé. Vamos lá. Êxodo capítulo 25. Depois de todos os grandes livramentos que Deus concedeu ao povo hebreu, sob a liderança de Moisés, ainda peregrinando pelo deserto, Deus mostrou para Moisés o modelo do tabernáculo, aquilo que Deus exigira de Moisés e do povo, para que fosse feito conforme o modelo. Tanto o tabernáculo em si, como os utensílios do tabernáculo, a bacia de bronze lá fora no pátio, a mesa dos pães da proposição, a mesa do candelabro, o altar do incenso, a arca da aliança, além do véu, tudo foi dado a Moisés pelo próprio Deus. E por muitas vezes Deus falou para Moisés dizendo da seguinte maneira: atenta para que seja feito conforme o modelo que te mostrei no monte. Moisés recebeu o projeto, vamos assim dizer, certo? E Deus ordenou para que ali se cumprisse se executasse aquele projeto. Mas a advertência de Deus para Moisés era: atenta para que sejas feito conforme o modelo que te mostrei no monte, certo? Aquele tabernáculo, a estrutura do tabernáculo em si, viria a tornar-se a representatividade da glória e da presença de Deus no meio do povo. Amém? Vamos ler bem aí o versículo 8. Mantenha a Bíblia aberta, Êxodo 25, versículo 8. Amém, queridos? Observe que Deus, falando ainda a Moisés, Deus disse assim: e me farão o quê? Um santuário, e habitarei no meio de quem? Deles. Observe que este deles aqui está no plural. No plural. Não é que Deus está dizendo assim: e me farão um santuário e eu habitarei no santuário. Deus disse assim: me farão um santuário e eu habitarei aonde? No meio deles. Este deles aqui está se referindo a quem? Ao povo hebreu, lá no deserto, certo? Então, primeiro, o tabernáculo era a representatividade da glória de Deus no meio do povo. Da mesma maneira, um templo, conforme nós
temos, conforme nós fazemos, conforme nós construímos, o templo em si, além de ser a representatividade da denominação, além disso, e muito mais do que isso, é a representatividade da divindade do Deus ao qual nós servimos. O templo em si, ele é a representatividade da presença e da glória de Deus. Nós já falamos uma vez sobre isso, que quando alguém olha um templo, a fachada de um templo, este alguém automaticamente ele identifica aquele templo, a denominação da qual pertence aquele templo, e também consegue entender e distinguir que aquele templo é um santuário religioso, onde o nome de uma divindade é ali invocado e adorado, certo? O tabernáculo era a representatividade de Deus no meio do povo. O templo é a representatividade de Deus no meio do povo, no meio da sociedade, no meio do mundo onde nós estamos, mundo cósmico, no meio do mundo onde nós estamos. Aqui nós temos uma estrutura, nós temos um templo, e este templo ele representa a glória de quem? De Deus, certo? Por representar a glória de Deus, este templo precisa e deve ser visto como o tal, precisa e deve ser tratado como o tal. Primeiro, não trata-se de uma questão de orgulho. Ninguém vai dizer assim: nós vamos construir um templo, o mais belo de todos os templos, para nós mostrar a nossa grandeza, para nós mostrarmos que nós somos poderosos. Não, assim não funciona. Templo não é por uma questão de orgulho. Reforma do templo não trata-se de uma questão de orgulho. Não pode e nem deve ser uma questão de nós nos ensoberbecermos e sairmos orgulhosos achando que nós somos os melhores, que nós somos os maiores. Não. Sabe por que não pode? Porque Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2, o texto sagrado diz que quando os discípulos saíam com Jesus de Jerusalém, os discípulos disseram para Jesus como? Veja, Senhor, a estrutura do templo, a beleza do templo, a magnitude do templo, quão suntuoso é o templo. E o que foi que Jesus Cristo disse? Não vai ficar pedra sobre pedra. Eles com orgulho, irmão, beleza? Ei, Jesus, olha aí como o nosso templo é bonito. Senhor, veja aí, olha a fachada como é bonita, olha as colunas do templo como são bonitas. Olha aí, Jesus, como o templo de Jerusalém é lindo. Jesus disse o quê? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Não é por orgulho, não trata-se de orgulho, não trata-se de soberba, de querer achar que nós somos melhores, de querer achar que nós somos maiores. Não trata-se disso. A questão é muito maior, a questão vai muito além. A questão é que é o Deus dos céus e da terra que está sendo representado pelo templo e pelo povo que ali congrega naquele templo. Não é que Deus vai habitar no templo, mas Deus vai habitar no meio do povo que está ali naquele templo. É uma questão de glória para Deus, é uma questão de honrarmos ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nós não podemos nos ensoberbecer, não podemos nos orgulhar, mas devemos fazer tão somente para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Abra comigo sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 8. Vamos ler bem aí rapidinho. Por que que nós não podemos, não devemos de forma alguma nos orgulharmos,
mas devemos fazer para a glória e para a honra do nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11. Nós vamos ler só esses dois versículos porque o contexto é um pouquinho extenso, mas trata-se da dedicação do templo que Salomão fez, Salomão construiu. Olha para mim, antes de lermos. O texto começa dizendo que 480 anos depois do povo ter saído de onde? De onde, meus irmãos? 480 anos depois do povo ter saído do Egito, depois de 4 anos de reinado do rei Salomão. Olha só que Salomão só começou a construção do templo depois do 4º ano do seu reinado. Quantos anos Salomão reinou? Quem sabe? Salomão reinou 40 anos. Então, quando estava no 4º ano do reinado de Salomão, ele começou a construção do templo. A construção do templo de Jerusalém estendeu-se por 7 anos. Aí chegou o dia da dedicação, aquela festa bonita, aquela cerimônia de inauguração, aquilo tudo. Aí quando chega no versículo 10 e 11, diz assim: e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Não é para soberba, não é para realização pessoal, não é para orgulho nosso, é para a glória e honra do nome daquele que é digno de todo louvor, do nome daquele que é Senhor dos céus e da terra. Aqui está representado a glória de Deus. No meio entre nós, entre os crentes, nós estamos representando a glória de Deus ao mundo. Nós temos esta estrutura como uma das estruturas que representam não só a denominação a qual pertencemos, mas também representa a majestade do Deus que nós servimos. Olha, irmãos, escute bem. Nós estamos dizendo que não trata-se de uma questão de orgulho, e não pode ser. Mas, irmãos, um templo mal cuidado, um templo desprezado, um templo em que as pessoas não têm zelo por ele, fica tudo sujo, tudo desquarado, tudo jogado de qualquer jeito. Fica feio. Fica ou não fica? Fica. O pastor Ozé disse que tem umas igrejas que foram revestidas com cerâmica de Catatumba. Os meus irmãos, essa cerâmica de papel de Catatumba não bota na frente da igreja. Bora fazer um negócio bonito e tudo, porque representa a glória de Deus, representa o amor e o zelo que o povo tem por aquilo que é de Deus, por aquilo que é sagrado. Se nós somos um povo dedicado, um povo zeloso, um povo que tem orgulho assim, não orgulho no sentido de soberba, mas o orgulho de servir a Deus, a alegria de servir a Deus, nós vamos fazer o que é melhor para Deus. Entenderam? Então não trata-se de uma questão de orgulho, não é soberba, é tão somente para a honra e para a glória de Deus. Amém? Lembremos, o templo, ele é uma representatividade da glória de Deus. Amém? Segundo ponto da nossa reflexão, o texto sagrado, Êxodo 25. Deus disse para Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, o que, meus irmãos? Alçada. Oferta alçada. Uma vez um irmão perguntou se a oferta alçada
é aquelas ofertas que de tão grande precisa de alça para ser carregada. Eu disse, não tem nada a ver com alça, né? Não é bem por esse rumo não, certo? Oferta alçada é uma oferta, um breve conceito aqui de oferta alçada. É uma oferta retirada do produto alcançado pelo esforço do ofertante. Por exemplo, eu me dediquei no meu trabalho, me esforcei, trabalhei, fiz o que eu podia fazer de melhor, ou seja, eu fiz um determinado esforço, não fiz? Então, o produto, o resultado que eu alcancei por meio daquele meu esforço, eu tiro dali uma oferta para dedicar a Deus. Ali eu estou dando uma oferta alçada, uma oferta que é resultado que é tirada do produto que é fruto do meu esforço. Eu me dediquei, eu me esforcei, consegui, pois agora eu vou ofertar ao Senhor daquilo que eu recebi, certo? Oferta alçada é uma oferta com um objetivo específico. Com um objetivo específico. Olha, irmãos, vamos entender uma questão. Existe o dízimo, existe a oferta e existe a contribuição, certo? O que é que acontece? Qual é a diferença daí? Por exemplo, eu já até falei sobre isso aqui. Por exemplo, nós vamos fazer uma viagem. Está aqui, o irmão Paulo foi junto com a mocidade lá para Colinas, não foi, irmão Paulo? Cada um teve que contribuir uma coisinha, não é? Isso é contribuição. É um valor determinado, um valor estipulado para aquele determinado fim. Ou seja, eu estou contribuindo para que a viagem aconteça. A contribuição, geralmente, ela é um valor especificado. Não, meus irmãos, olha, nós vamos aqui juntar tantas pessoas para nós comprarmos a bateria nova da igreja, e cada uma dessas pessoas vai contribuir com R$50. Isto é uma contribuição porque a dinâmica está dizendo que o valor que cada um vai contribuir é quanto? R$50, certo? Isto é contribuição. Agora, quando é a oferta é voluntária. A oferta é você e Deus, certo? A sua oferta, a oferta que você coloca aqui na salva, a oferta que você traz para o culto, esta oferta ela é voluntária. Não aceite ninguém por aí dizendo e determinando o valor da sua oferta. A oferta é voluntária. Contribuição, não, o valor é X porque este é o objetivo, esse é aqui, esse é assim, esse é desse jeito. Então, a oferta alçada é o resultado, é retirada do produto que eu alcancei pelo meu esforço, e também é uma oferta levantada com um determinado propósito, com um objetivo específico. Êxodo capítulo 25, qual era o objetivo ali, meus irmãos? Qual era? Era a construção do tabernáculo. Deus disse para Moisés: olha, Moisés, diz para o povo trazer a oferta para a construção do tabernáculo. Estava aí o objetivo, sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Estava aí algo especificado, o objetivo especificado daquela campanha, daquela oferta? Sim, estava. Era a construção do tabernáculo. Amém? Agora, para nós encerrarmos, eu quero que você leia comigo ainda o texto que nós tomamos como base, Êxodo 25, versículo 2. Todo mundo achou? É aqui que eu vou explicar por que eu não sei pedir, por que eu tenho dificuldade de pedir. Olhe para mim, para nós entendermos, e para que a igreja entenda também que não deve ser, que nós não devemos ofertar
Entenderam? Vamos lá. O que foi que Deus disse aqui? Então falou o Senhor a Moisés dizendo. Quem foi que falou? Quem foi? Foi Deus, não foi? Falou a quem? A Moisés. O que foi que Deus disse? Versículo 2: fala aos filhos de Israel que me tragam o quê? Pronto, segura bem. Irmãos, é aqui que a gente precisa voltar a nossa atenção. A parte B do versículo diz como? De todo homem cujo coração se mover, de que maneira? Voluntaria dele tomareis a minha oferta ao Senhor. Vocês já entenderam por que eu não sei pedir? Vocês entenderam? Cujo coração se mover o quê? Voluntariamente. Vamos lá. Essa oferta alçada, ela é, antes de tudo, essa aqui, nós estamos vendo, fruto de um coração generoso. Ou você observa que lá na frente, foi preciso Moisés dizer o que para o povo? E a gente não traz mais nada não, já chega porque já está sobrando. Foi ou não foi, meus irmãos? Está bem aqui, Êxodo 25, Moisés chegou assim, olha, traz oferta para nós fazermos um santuário, um tabernáculo. Traz. Chegou um momento de Moisés dizer assim, epa, para pessoal, não vem mais para cá com oferta não, que aqui não cabe mais. Foi ou não foi, meus irmãos? Quem foi que motivou aquele povo a ofertar? Espírito Santo, Deus, na bolotinha de carne deles aqui, certo? Essa oferta, ela não era uma generosidade forçada. Sabe por que às vezes nós ofertamos e não vemos o resultado? É porque muitas das vezes nós estamos sendo generosos, forçadamente generosos. Nós estamos sendo forçados a ser generosos. Olha, o Senhor tem que dar tanto, porque se o Senhor der tanto, o Senhor Deus vai abençoar. Olha, irmão, tu dê tanto para você ter. Faça descer. Irmão, olha, vá. É certo? É certo. E o que é pior é que muitas das vezes, nós como crente, a gente já está esperando que o pastor venha dizer isso para mim. Ei, rapaz, eu vou esperar o pastor vir falar comigo, porque na hora que ele falar comigo eu vou ofertar. É ou não é, meus irmãos? O problema é que cria problema dos dois lados. O pastor tem que criar, tem que motivar, tem que estar fazendo, tem que estar falando, tem que estar cutucando, tem que estar empurrando, tem que estar embora, vamos, embora meus irmãos, embora meu povo, a oferta, meu povo, a oferta, todo culto tem que falar na oferta, senão o povo não oferta. É generosidade forçada, não é? Eu posso até ser generoso, mas eu estou sendo forçado a ser generoso. E assim não é uma oferta alçada. Eu posso ser o maior ofertante da congregação, mas se for por essa razão de aqui, não vai dar certo. Quem foi que forçou o povo a ofertar aqui em Êxodo 25? Ninguém. Moisés, o Deus só disse assim, Moisés, olha, fala para o povo trazer a oferta. Foi assim ou não foi? Será que Moisés ficou criando artifícios? Será que Moisés ficou criando meios? Foi assim, meus irmãos? Bora lá, vamos participar do culto, não dorme agora não. Vocês pensam que é só Paulo que quando prega bota os outros para dormir? Eu também sei. Moisés ficou fustigando o povo, beleza? Bora, meu povo, traz a oferta. Olha, se tu trouxer, Deus vai fazer isso. Olha, faz assim que Deus vai te dar tanto. Foi assim, foi? Uma vez eu vi um dos nossos pregadores aqui do Maranhão. Tu está falando? Corta bem essa parte aí. Moisés não
ofertar por amor. Está bem aqui, esse ar-condicionado, eu falei para os irmãos bem aqui, falei várias vezes, irmão, 5 mil reais, irmão. Não tinha necessidade de fazer campanha, ainda foi feita 2 vezes. Os irmãos contribuíram, trouxeram a sua oferta, os que se comprometeram vieram, trouxeram, daí fizemos. Mas se todo mundo tiver um coração generoso, nós pagamos o dízimo. Campanha é quando você vai fazer um negócio maior, vai alcançar uma coisa maior, como no caso aqui da reforma. Aí nós temos que apelar para a campanha. Campanha na hora de comprar essas cadeiras aqui, que eu sei que isso aqui foi caro, não foi barato. Meus irmãos, as cadeiras aí, nós vamos comprar, vai ser caro, mas nós vamos conseguir, porque é a campanha, para comprar os ar-condicionados, para fazer isso, para fazer aquilo outro, aí sim a gente entra na campanha. Mas quando nós temos um coração generoso, de forma voluntária, não precisa ninguém estar forçando. E eu vou dizer de novo, eu não tenho coragem de pedir nada para a política. Eu não peço. Nem tenho coragem, nem peço. Prefeito, nós estamos reformando o templo, ajuda nós lá, porque é deputada, fulana de tal, deputado crente, é o Espírito Santo de Deus. Vamos deixar o Espírito Santo mover nosso coração. Vamos deixar o Espírito Santo mover o nosso coração. Esta oferta, ela precisa ser feita com liberalidade. É uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender, é que a nossa oferta, ela precisa ser de forma liberal. De forma liberal. E para encerrar, ela é feita por inteira gratidão. Olha, irmãos, quem tem gratidão no coração, quem tem gratidão no coração, ele não espera estar sendo empurrado para ofertar, não. Não espera.